Bom, então vamos começar a nossa prática de hoje. Hoje, em teoria, é a primeira aula do mês de abril, né? Então a gente começa agora com a programação do mês. A primeira aula desse mês agora, que é a aula de hoje, a gente vai trabalhar um pouco na percepção, uma aula um pouco diferente do que a gente costuma fazer. Primeiro que a gente vai começar a aula em pé. Geralmente a gente começa ao sentado, ou deitado, né? Então hoje a gente vai trabalhar um pouco em pé para trabalhar o centro de força raiz, que a gente chama de plexo rara, que é justamente nessa região do umbigo, um pouco abaixo, né? Essa região onde a gente, geralmente nas posturas que a gente faz, posturas que a gente utiliza mais a força, né, para construir, a força sempre vem daí. E não só a força, também o equilíbrio. Então, a gente vai trabalhar um pouco nessa percepção entre esse jogo de força e equilíbrio, né? E perceber como esse centro está situado nessa região do corpo e que é um centro físico, fisiológico, mas também é um centro energético, né? Um centro por onde essa energia base, né, da vida, a energia que sustenta o corpo físico, por assim dizer, né? A massa corpórea, ela fica situada nessa região. E também a energia da criação, né? Energia sexual, tudo isso fica nesse âmbito, né? Desse plexo rara. Então, quando esse centro ele está desequilibrado de alguma forma, isso reflete no nosso desequilíbrio físico. A gente sempre fala, né, no yoga, o desequilíbrio físico é reflexo do nosso desequilíbrio mental. Então, às vezes, quando a gente está com a mente muito agitada, né, se sentindo desequilibrado emocionalmente, quando a gente tenta fazer uma postura de equilíbrio, geralmente essa postura de equilíbrio ela sai desequilibrada. Então, da mesma forma, a gente trabalhando o equilíbrio físico, né, é como uma via de duas mãos. A gente trabalhando o equilíbrio físico, a gente também reflete, né, num ajuste do nosso equilíbrio mental, equilíbrio emocional também. E também a força, né, a força física que a gente trabalha a partir desse centro energético, ela também potencializa a nossa força espiritual, né, a força de disciplina. Eu não gosto muito dessa palavra disciplina, geralmente é traduzida, uma palavrinha no yoga que a gente chama de tapas, né? Geralmente é traduzida por disciplina. Disciplina dá uma ideia daquela coisa meio de exército, né? Aquela coisa rígida, né? É uma autodeterminação. Acho que a palavra mais adequada seria essa, né? Então, a força física, trabalhar o nosso plexo rara, esse centro de força raiz, também nos ajuda a firmar, né, a nossa determinação, como ali estava falando agora, né, da questão do corpo físico, do emagrecimento, né, então essa firmeza para manter o foco, né, em manter a saúde do corpo, manter a saúde mental, uma disciplina, né, um caminho reto, né, por assim dizer. A gente vai começar em pé, então, hoje. Eu vou me posicionar aqui já e vocês me falam se vocês conseguem ouvir bem e me enxergar bem. Faz um sinalzinho aí. Sim? Tá me ouvindo bem? Beleza? Maravilha. Então vamos lá, vamos começar em pé hoje. Funcionar bem no centro aqui. A gente vai começar em pé. Então, eu vou pedir para vocês, primeiro, apoiar a planta dos pés no chão. Vocês conseguem ver o meu pé aí? Que dá, né? Apoiar a planta dos pés no chão na mesma distância do quadril. Não precisa ser nem muito afastado, nem totalmente juntinho. Então, dá um pequeno espaço na mesma distância do quadril e a gente vai alinhar o nosso pé pela borda externa e não pela borda interna. Então, os dedões dos pés eles vão ficar um pouquinho para dentro. Isso, ótimo. E aí você vai sentir o peso distribuído em toda a planta do seu pé. Experimenta fechar um pouquinho os olhos. Fecha um pouquinho os olhos e vai equilibrando. Você pode fazer um pequeno balanço, né? Jogando o peso do corpo um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, para um lado, para o outro, e vai encontrando esse equilíbrio, esse eixo. Esse equilíbrio ele vai ser sentido a partir
do peso distribuído na planta dos pés. Então, você vai sentir quando o pé se firma mesmo no chão, né? Se esparrama no chão. E você pode flexionar um pouquinho os joelhos, não precisa deixar os joelhos totalmente estendidos, uma semiflexão, um pequeno encaixe do quadril, então esse movimento de encaixar o quadril, a coluna ereta, a coluna cresce. Imagina como um fiozinho que vem de lá do topo da sua cabeça e te puxa em direção ao teto. Virão para trás e para baixo. E assim você vai organizando a sua postura em pé. Uma postura anatômica, uma postura orgânica. E aí você vai trazer toda a sua atenção agora na região do umbigo, um pouquinho abaixo da região do umbigo. E se quiser, você pode até tocar um pouquinho com as mãos aí, para reconhecer. Faz o seguinte, a palma da mão esquerda você toca na região do umbigo e o dorso da mão direita na mesma região da lombar, nas costas. E aí você vai reconhecer, a partir do apoio das duas mãos, o dorso da mão nas costas e a palma da sua mão esquerda abaixo do umbigo. Você vai encontrar o ponto central entre o contato das duas mãos, que está lá no centro do seu corpo, no centro do seu abdômen. Então, localize esse ponto a partir da sensação. A sensação interna de reconhecimento do seu corpo. Uma vez que você localizou e, de alguma forma, sentiu essa região interna, esse pontinho interno, você novamente solta os braços. E mantém essa conexão com esse ponto, aí nessa região. E agora a gente vai fazer alguns movimentos a partir desse ponto. Se quiser, continua com os olhos fechados. E aí você vai, a partir desse ponto, deslocar ele à frente e vai percebendo como o peso do seu corpo vai ficando lá na pontinha dos dedos. Mas perceba que o movimento ele começa a partir desse ponto. Lá no seu plexo baixo, esse chakra raiz, o plexo rara, volta para o centro, vai levando um pouquinho para trás. Se manter os olhos fechados cria muito desequilíbrio, você pode abrir os olhos e fixar o olhar num ponto também funciona. Mas mantenha a atenção em contato com esse ponto. Volta para o centro, faça o mesmo para a esquerda, vai inclinando para a esquerda, levando, deslocando esse ponto, esse centro de força para a esquerda, até chegar no limite, volta para o outro lado, para a direita. Chegou no limite, volta. Ótimo. Muito bem. E agora pode dar uma soltada boa com a perna e procura manter ainda o contato com essa região, com esse ponto aqui, nessa região que a gente conectou agora a partir do contato das mãos. Solta bem os braços e as pernas. Ótimo. A gente vai trabalhar algumas posturas de construção dessa base agora. A gente vai começar com Trikonasana. Então, afaste as duas pernas. É como se coubesse uma perna sua lá embaixo, no chão. Então, mais ou menos essa mesma distância. A gente fala um triângulo equilátero, né? Que tem a mesma medida, cada um dos espaços. Então, a mesma distância das pernas é uma distância lá no chão. Então, faça isso. A pontinha do seu pé esquerdo vai para fora. E o seu pé direito, a pontinha dele, você traz ele 45 graus para dentro. E aí, o calcanhar você vai empurrar em direção ao chão. Traga as duas mãos na cintura e faça esse movimento. A partir do contato das mãos, para um lado e para o outro. Não é para trás e para frente, tá? É na mesma linha das pernas o movimento. Mantendo as pernas estendidas, não, sem flexionar as pernas, mantenha sempre estendida. Não é aqui o tronco, ó, o movimento é aqui embaixo. O tronco ele fica na mesma posição, percebe o movimento aqui embaixo, ó. Movimento pélvico, movimento no quadril. Quando a gente leva para trás,
né, em direção à perna lá de trás, você vai perceber um alongamento aqui na musculatura da coxa, né, na musculatura é, é, posterior da coxa. E é isso que a gente quer começar a perceber um pouco melhor agora. Então, empurre lá para trás, vai sentindo esse alongamento aqui nessa região e mantenha. E aí, a partir daqui, você vai inclinando o seu tronco em direção à perna que está lá na frente. Imagina como se tivesse uma parede nas costas. Você vai inclinar para a lateral, o braço esquerdo em direção à sua perna e o braço direito vai lá para o alto. Imagina como se tivesse uma parede nas costas. Ótimo, as duas pernas bem estendidas. Lembra de continuar empurrando o seu quadril para trás. Oli, vê se você consegue com a sua perna, o seu pé direito, trazer a pontinha do seu pé um pouquinho para dentro. O calcanhar fica na mesma posição. Isso, perfeito. Isso mesmo. Pontinha do pé um pouquinho para dentro. Da Dulce, eu não estou conseguindo ver o seu pé, mas me parece, Dulce, que dá para você afastar um pouco mais as duas pernas. Se as pernas ficam muito juntas, o que acontece? Fica difícil fazer esse jogo. Eu deixo muito junto aqui, ó, fica muito difícil. Então, eu tenho que encontrar um afastamento das pernas para poder fazer esse jogo do quadril. Aqui é a partir daqui que a gente vai construir a postura. E é bem nesse centro onde a gente observou no início, né? Trikonasana, postura do triângulo. A mão que está apoiada na sua perna lá embaixo, você não solta completamente o peso nela. Você sustenta a postura a partir do plexo rara, a partir dessa região no baixo ventre. Isso. O braço direito bem esticado lá para cima. Inspira profundo. Volta. Ótimo. Mantenha as duas pernas afastadas. Alinha agora os dois pés. E agora a gente vai descer com o tronco lá em direção ao chão. Solta o tronco, solta a cabeça. Pode dar uma chacoalhadinha com a cabeça. Mantenha o peso distribuído nos dois pés. Vai subindo com o tronco, desenrolando a coluna. E a gente prepara agora para o outro lado. Pontinha do pé direito para fora. O pé esquerdo ele vem um pouco para dentro. Ó. Percebe esse movimento? Ele fica a 45 graus no pé direito. Mãos na cintura. O jogo do quadril. Primeiro começa com esse movimento para perceber essa articulação, esse jogo, como ele acontece. Articulação do coxo femoral, a anteversão e retroversão da pelvis também. Então, quando você levar o quadril lá para trás, faça o máximo que puder. Vai perceber o alongamento. Quando chegou no seu limite, vai perceber o alongamento aqui na musculatura posterior da coxa direita. E aí começa a inclinação do tronco, levando o braço direito em direção à sua perna e o braço esquerdo lá para o alto. Respire na postura. Eu recomendo vocês utilizarem o Jai enquanto permanece. Firma bem os pés no chão. Inspira. Volta. Afasta os braços. Alinha os dois pés. E novamente solta o tronco e a cabeça lá para baixo. Os braços. Solta bem. Mantenha a firmeza nas pernas.
Muito bem, vai subindo novamente, desenrolando a coluna. Traga as duas pernas juntas. E agora a gente vai fazer o seguinte. Coloque o seu pé esquerdo, dê um passo com o seu pé esquerdo na mesma linha do pé direito. Se desequilibrar, você já, de cara, já pode afastar os braços. Parece que é fácil, né? Mas não é. E aí você vai tentar distribuir o peso nos dois pés. Os dois pés recebem completamente o peso do corpo de forma distribuída. Então eles estão alinhados, ó, os dois pés estão na mesma linha. Dá para ver? Daí, os dois pés na mesma linha. Você pode olhar para um ponto fixo, isso vai ajudar você a manter o equilíbrio. E só de manter aqui, já tem um ótimo trabalho de equilíbrio. Tente deixar os dois pés em linha mesmo. Ótimo. Muito bem. Agora a gente vai levar um pouquinho à frente, ainda na mesma linha, o pé esquerdo, e o pé direito a gente vai abrir ele em 45 graus, igual a gente fez na postura anterior do triângulo. Então, o pé esquerdo mais um passo à frente, o pé direito um passo atrás, em 45 graus. O tronco ainda fica voltado para dentro. Mãos na cintura, e empurre o seu quadril lá para trás. Aqui você vai encontrar, se for necessário, afastar um pouco mais as pernas. Você vai, com as duas mãos, empurrar o quadril para trás, mas mantendo o tronco voltado para frente. E você vai inclinando até onde você sente que dá para chegar. Chegou no seu limite, pare, observe. E se você sente que dá para avançar, estenda os dois braços à frente. Mas imagine como se tivesse alguém puxando o seu quadril para trás, mantendo as duas pernas estendidas. E, ao mesmo tempo, esticando seus braços lá para frente. Sobe um pouquinho mais os braços, Dulce. Oli, Oli, olha aqui, ó. Os dois pés estão voltados para frente, tá? O seu tronco está na mesma direção dos pés. Você está com o tronco aqui para o lado. Volta ele, ó. O pé da frente está apontando para a mesma direção que está o seu tronco. Você inclina na direção para onde aponta o seu pé esquerdo lá para frente. Ótimo. Tenta... Ótimo, aí. Perfeito. Respira na postura. Inspira profundo, soltando o ar, solta o tronco e os braços lá para baixo. Mas imagina que alguém ainda está puxando o seu quadril para trás. Mantenha as duas pernas estendidas. Flexiona o joelho esquerdo, apoia as mãos no chão e leva a sua perna direita estendida lá para trás. Postura do corredor. As duas mãos no chão. Se não alcança a palma das mãos no chão, pode colocar a pontinha dos dedos, como você sentir que dá para fazer. Vai equilibrando bem essa postura. E aqui a intenção é que na inspiração, a cabeça, se alguém puxar a cabeça para frente, você faz uma tração, esticando as vértebras, e na exalação, o seu quadril desce em direção ao chão. Então, esse movimento ó, de descer o quadril em direção ao chão. Então, sempre trabalhando com essas duas qualidades. Na inspiração, a tração, e na exalação, você afunda o quadril. Vai percebendo o alongamento que acontece na região da virilha, da coxa direita, da coxa da perna que está estendida. Inspire profundo, soltando o ar. Apoie o seu joelho no chão e com as duas mãos, suba com o seu tronco.
Se for necessário, se doer o joelho, vocês podem dobrar o tapetinho aí, tá? Ótimo. E aqui a gente sustenta por um instante, acomode os ombros. Se você sente que dá para avançar, inspira, leva os braços lá para o alto. E a cada exalação vai descendo um pouco mais com o quadril em direção ao chão. Inspira profundo, soltando o ar. Leve as mãos no chão, perna esquerda para trás. E agora a prancha. Contraia bem o abdômen e sustente na prancha. Se estiver muito forte com as pernas estendidas, pode apoiar os joelhos no chão, tá? Vou marcar uns 30 segundos na prancha. Respire com o Ujjayi para ajudar, né, o sustento na postura. Contraia bem o abdômen. Só mais 10 segundos. Inspire profundo, solte o ar, joelhos no chão e descanse, balança na postura da criança. Aproveite cada exalação, vai desfazendo toda a tensão. Relaxe bem os braços, relaxe os músculos da face. E quando estiver preparada para dar continuidade, vai subindo, desenrolando a coluna, postura de Vajrasana. Pode ser apoiado ainda sobre as pernas. E que a gente aproveita para alongar a planta dos pés. Apoie as mãos no chão, pontinha dos pés. E lembre-se de incluir o dedinho que sempre escapa, esse alongamento, dedinho fujão. E tente soltar bem o peso do corpo em direção à planta dos pés. Sinta bem esse alongamento. Gire a cabeça para um lado, para o outro. Ótimo. Pare no centro. Apoie as mãos no chão. Gire um pouquinho o tornozelo para um lado, para o outro. E aqui a gente vai subir novamente. Agora, para a postura em pé. E a gente vai fazer para o outro lado. Bom, primeiro a gente vai trabalhar o equilíbrio, como a gente fez para o outro lado, né? Então, a perna direita, né, na frente. Então, agora você vai e apoia na mesma linha a sua perna direita, o seu pé direito. Fixa o olhar num ponto, afasta os dois braços. E a proposta é distribuir o peso nas duas plantas dos pés. Deixar o peso distribuído em equilíbrio nas duas plantas dos pés. Se você sente que está fácil, tenta descer com os braços. Vê se muda muito. Se você sente que ainda está muito fácil, experimente fechar os olhos. Inspire profundo. Parece fácil, né, gente? Não é fácil, não. Então, vamos lá. Ó.
É fácil se a gente treina, né? Se a gente treina bastante, fica mais fácil. A perna esquerda vai um pouco mais para frente, a perna direita para trás. E agora a gente pode colocar em 45 graus a perna de trás. Mas os calcanhares estão na mesma linha. Observe isso. Os calcanhares na mesma linha. Ótimo, perfeito. As duas pernas estendidas, mãos na cintura, o tronco fica voltado para a sua perna, a pontinha do pé da frente, na mesma direção onde aponta o seu pé. Mãos na cintura, vai empurrando o seu quadril lá para trás. Imagine como se alguém puxasse seu quadril para trás. Perceba todo o alongamento que acontece na musculatura posterior da coxa direita. E se você sente que dá para avançar, estenda os seus braços lá para frente. Os braços ficam paralelos ao chão. E aproveite aqui esses dois jogos de força, né? Isso ajuda bastante a equilibrar o plexo rara. Perceber que, como se alguém estivesse puxando o seu quadril para trás e ao mesmo tempo esticando os seus braços à frente. Tente deixar os dois braços na mesma altura do chão. Mamadi, vê se você consegue levar o lado direito do seu quadril um pouquinho mais para trás. O lado direito do quadril. Girar. Você faz você gira o seu quadril, né? O lado esquerdo do quadril vem um pouco para frente. Isso. Ótimo. Ótimo. Inspire profundo, soltando o ar. Desça com o tronco, os braços, a cabeça. Mantenha as duas pernas estendidas ainda. O tempo todo, enquanto você permanece aqui, vai fazendo esse ajuste. O lado direito do seu quadril, tente levar ele mais para trás. Tente manter os dois lados do quadril alinhados. Inspire profundo, soltando o ar, flexione seu joelho direito, perna esquerda estendida lá para trás, postura do corredor. A cada inspiração, cabeça saindo fora do casco, nem a cabeça da tartaruga, lembra? Cabeça de tartaruga saindo para fora do casco. Na exalação, desça com o quadril em direção ao chão. A cada inspiração que você faz, você traciona. A cada exalação, você afunda. Até chegar no seu limite. Inspira profundo, solta o ar. Joelho esquerdo no chão. Com as duas mãos, venha apoiando no seu joelho direito e suba com o tronco. Inspira, eleva os braços lá para o alto. Cresça. Vai inclinando o seu tronco para trás. Dentro do seu limite, reconhecendo até onde que dá para ir, sem forçar muito. E um sutil olhar em direção ao teto. Não precisa ser totalmente para cima, pode ser mais ou menos uma direção de 45 graus. Inspire profundo, soltando o ar, leve as mãos no chão, perna direita, lá para trás. Chatuspadasana, postura da prancha, contrai o abdômen e permaneça. Mais um minutinho. Respire como Jai, o abdômen bem contraído.
Mais 20 segundos. Se for necessário apoiar os joelhos no chão, apoie. Alguém despencou aí, hein? Mais 10 segundos. Joelhos no chão. Descanse em Balasana. Postura da criança. Na próxima inspiração, venha para 4 apoios. Pode dar uma chacoalhada com o quadril, para um lado, para o outro. Dá um chute muito com as pernas para acomodar a articulação. E a gente vai fazer agora o movimento do gato. Mas hoje, especialmente, eu convido vocês a fazer esse movimento percebendo que o movimento começa a partir desse ponto que a gente observou no início da prática, né? Essa plexo rara, essa região um pouco abaixo do umbigo. Então, você primeiro leve a sua atenção ali, antes de começar o movimento, feche os olhos e pela sensação, por esse contato interno que você estabelece com o seu corpo, reconheça essa região, esse ponto. E quando você for começar o movimento, comece a partir daí. E aí, depois que você começa a partir daí o movimento, ele vai reverberar para o restante da coluna, para o restante do corpo. Então, você pode fazer primeiro a corcunda. Por último, a cabeça vai também se movimentar. Você vai aproximar o queixo do peito. E quando começa a abertura, começa lá naquela região, nos plexos baixos. Você abre e, como consequência, a cabeça também se eleva. Então, o movimento começa lá embaixo. E a partir dali é como uma onda. Imagina como se fosse uma onda. Se quiser, continue com os olhos fechados. E a partir do próximo movimento, você pode coordenar ele com a respiração. Quando fizer a corcunda, solte o ar. Quando fizer a cela, né, a abertura, inspire. E à medida em que você vai repetindo o movimento, a respiração ela vai ficando mais lenta. E aí, consequentemente, o movimento também é mais lento. Lembre-se que o movimento começa lá embaixo, na região do quadril. E a cada vez que você fizer, tente fazer de forma mais lenta. A partir da próxima exalação, quando você fizer a corcunda, mantenha a corcunda e continue respirando mantendo a corcunda. Mantendo os braços esticados, a pelvis retrovertida, ou seja, o quadril encaixado, o queixo próximo do peito. Continue respirando um pouquinho mais aí.
E mantendo essa postura, a gente vai. Então, mantenha a corcunda. Pode aproximar o queixo do peito ali. Mantenha ali. Isso. Mantenha a corcunda. A gente vai fazer agora 10 respirações bem forte, né? É, com predominância na exalação. É um Kapalabhati, uma variação de Kapalabhati. Então, você vai fazer por 10 repetições. Quando você fizer a exalação forte, aproveite para contrair o assoalho pélvico, mantendo a postura. Depois que fizer a décima, volte para a Balasana, descanse mais uma vez. Observe os efeitos, a sensação que fica. Quando você estiver preparada, faça mais uma vez. Venha para quatro apoios, faça o gato e tente fazer agora ainda mais lento do que você fez a primeira vez. Lembre-se que o movimento começa lá no seu quadril e aí ele reverbera para o restante da coluna, como uma onda. Cuidado para não deixar os braços, os cotovelos hiperestendidos, para não forçar essa articulação, né? Então deixa uma suave flexão nos cotovelos, para não forçar muito. O movimento segue o ritmo da sua respiração. Então você abre na inspiração e na exalação a corcunda. Isso, gato. Por enquanto a gente faz o gato dulce, o movimento, né, da coluna, a abertura e o fechamento, né? Isso, isso. Bem devagar, bem lento, bem devagar. Vai percebendo se tem algum esforço desnecessário na execução dessa sequência. Às vezes o rosto fica muito contraído, musculatura dos olhos, principalmente. Muito bem. A próxima vez que você fizer a exalação, mantenha a corcunda, o queixo próximo do peito, quadril encaixado. Ótimo. Leve atenção lá nos plexos baixos, na região do períneo, e faça só para experimentar uma pequena contração do períneo. Perceba que essa postura ela facilita, né, essa contração dessa região. Então agora o que a gente vai fazer é o mesmo exercício. Agora vamos tentar fazer 30 repetições. 30 exalações bem fortes. Em cada exalação que você fizer, você ativa a contração do períneo. Então faça no seu ritmo. 30 repetições, mantendo o queixo próximo do peito. Depois que tiver feito as 30, volte para a Balasana e descanse.
E agora aproveite para se esparramar no chão de barriga para baixo, de bruços, ou, se você preferir, decúbito ventral. Tudo a mesma coisa, na verdade, que eu falei, de barriga para baixo. Eu falei três coisas, acho que confundiu, né? Mas é de barriga para baixo, ou de bruços, que é a mesma coisa, ou decúbito ventral, que também é a mesma coisa. Esparrama, postura de macaráfona, pode ser uma mão sobre a outra, pode ser os braços ao longo do corpo. O mais importante é o apoio das pernas, com a pontinha dos pés voltadas para fora. Assim você sente bem essa região que a gente trabalhou bastante até agora, a partir do contato com o chão, na região dos genitais, do pubis, região das virilhas, até o próprio umbigo, baixo ventre, bem apoiado no chão, bem acomodado. E tente trazer agora movimentos respiratórios com a predominância nessa região. E perceba que quando você inspira, você expande toda essa região, até em direção aos glúteos, você sente em direção à lombar. É uma expansão do centro, daquele ponto que a gente observou no início, do centro em direção às extremidades, em direção aos genitais, em direção aos glúteos, às laterais do quadril, ao assoalho pélvico. Cada vez que você soltar o ar, solte de forma completamente relaxada, vai desfazendo. A cada exalação vai soltando mesmo, vai se entregando para a terra. Mantendo as duas pernas afastadas. Eleve a cabeça, eleve a parte alta do tronco. Apoie os cotovelos no chão e descanse com a palma das mãos no seu queixo. Isso, deixe bem próximo os seus cotovelos, e bem juntinhos. Isso. Então aqui, ó. E um dos detalhes aí mais importantes que geralmente acontece é manter a tensão na região dos ombros. Os ombros geralmente eles ficam altos, então abaixe os ombros, crie esse espaço, esse alívio na região dos ombros, na região das escápulas. Imagine as suas escápulas aí na parte alta das costas, como se fosse um tobogã. Traga essa imagem, como se você fosse colocar ali uma bolinha de gude e ela vai descendo, escorregando aí pelo centro das suas costas. Inspire profundo, segure o ar nos pulmões, mantendo a retenção, contraia o períneo, contraia o assoalho pélvico. Contraia, 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 contraia. Solte o ar, relaxe o períneo, mantenha ainda a postura, faça mais uma vez. Uma inspiração profunda, retenção do ar, com os pulmões cheios, e a contração do períneo. Quando você contrai o períneo, observe se você não contrai outras partes do corpo. Mantenha só localizada ali a contração. E quando quiser soltar o ar, relaxa o corpo e vá de novo para Makarasana. Cabeça apoiada no chão, esparrame bem no chão.
Prepare-se para Bhujangasana, postura da cobra, pernas juntinhas, unidas, peito dos pés no chão, palma das mãos ao lado do peito, cotovelos bem juntos e vai preparando pouco a pouco. Quando você sentir que está bem ajustada a postura, a partir do apoio do seu quadril no chão, do pubis, observe essa região bem apoiada, baixo ventre, bem apoiado no chão. E aí sim eleve a cabeça. Perceba que a força que faz com que a elevação aconteça vem dessa região. E ela é sustentada pela musculatura das costas, pelos paravertebrais, esses músculos que ajudam a sustentar, são grandes músculos, e que a força que vem lá dessa região, desses plexos baixos, ela nutre, né, essa força que permite com que você eleve o tronco, essa força que se distribui pela sua coluna, pelo seu corpo através da coluna. Retorne devagar. Então, vai lentamente fazendo um giro com o corpo, apoiando agora sim as costas no chão. Se quiser, pode abraçar um pouquinho os joelhos, fazer um balancinho lateral. E depois de fazer esse balancinho, de acomodar bem, a partir do apoio das costas no chão, coloque a planta dos pés no chão, com os joelhos dobrados. As mãos no abdômen, lá no baixo ventre, observe. Observe o movimento do ar passando nessa região, onde você apoia as mãos. Observar o movimento passando por aí significa não que o ar diretamente passe por aí. A gente sabe que ele chega nos pulmões, mas sim algo acontece em função desse ar que você respira, onde a sua presença ela se estabelece nessa região. A energia ela vai para onde colocamos a nossa atenção. Então aproveite para observar as regiões do seu corpo que estão relaxadas nesse momento. E mantenha ali a atenção. Pode ser aí mesmo onde você está apoiando as mãos. Afaste os braços na lateral. E agora a gente vai fazer uma torção para o lado esquerdo. Você pode escolher se você quer simplesmente deixar que as pernas caiam para o lado esquerdo a partir dessa posição, ou você pode cruzar uma perna sobre a outra para ficar um pouco mais intenso, um pouco mais forte. A torção você que escolhe. E aí você faz para um dos lados. Eu vou deixar esse momento livre para você fazer no seu tempo. Então você permanece um minuto mais ou menos para cada lado. E antes de fazer para o outro lado, faça uma pequena pausa para observar e comparar uma perna com outra. E aí, quando você quiser, repita para o outro lado. Então, fique à vontade, no seu ritmo.
sem pressa. Aproveite esse momento para se conectar com o seu próprio corpo, permitir que o seu corpo fale com você. Retorne quem ainda não retornou. E agora eu vou propor uma invertida antes da gente fazer um relaxamento. E pode ser a vela, se você quiser. Se você quiser fazer próximo da parede, também pode fazer. Se você não quiser fazer a vela hoje, você pode fazer a meia ponte, Setu Bandhasana, né? A elevação do quadril, com os joelhos flexionados, a elevação do quadril. Então, escolha entre essas variações e faça no seu tempo. Comece a retornar lentamente. Muito bem. Cruze as duas pernas, como na postura sentada de meditação. Quando a gente se senta para meditar, né? Cruze da mesma forma as pernas, só que com deitado, né? Com o tronco apoiado no chão. E cruze também os braços por trás da cabeça. Mão esquerda toca o ombro direito, mão direita toca o ombro esquerdo. Isso. Uma variação de Matsyasana, postura do peixe.
Retorne lentamente. Solte os braços ao longo do corpo, solte as pernas. Deixe a palma das mãos voltadas para cima, os braços afastados, as pernas afastadas. E aproveite esse momento para relaxar, para soltar todo o peso do corpo no chão, permitir que, a partir do apoio dos glúteos, principalmente, você crie essa ancoragem, esse aterramento, permitindo que toda energia telúrica que está presente no seu corpo nesse momento se esvai a partir desse contato, se dissolva a partir desse contato. Literalmente um aterramento. Relaxe cada um dos dedos das mãos, relaxe cada um dos dedos dos pés. Tome uma inspiração profunda, vai se espreguiçando calmamente, deixe que venha um bocejo gostoso que te remodela de dentro para fora. Pode espreguiçar, fique à vontade. Quando você quiser, quando for o seu momento, escolha um dos lados, vire sobre ele com a ajuda das mãos, vá tentando. Se puder, ainda com os olhos fechados. E no seu tempo você se sente.
numa postura sentada confortável, cômoda. E a gente vai apoiar as nossas mãos neste mudra, a gente chama de mudra cósmico, né? Então, o dorso da mão direita sobre a palma da mão esquerda e um toque suave dos dedos polegares. E você deixa toda a sua atenção nesse ponto que nós observamos desde o início da prática. Esse ponto que fica abaixo do seu umbigo, e ali você vai observar movimentos respiratórios, tanto na inspiração quanto na expiração. Na próxima inspiração, traga lentamente as mãos unidas no centro do peito. E assim vamos finalizando a nossa prática de hoje. Inspire profundo. Oh. Shanti, Shanti, Shanti. E que as forças da luz assegurem a continuidade dos benefícios da nossa prática, hoje e sempre. Hariom Tat Sat, Hariom Tat Sat, Hariom Tat Sat. Namastê, gratidão.